Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Apocalipse, capítulos 4 a 6. Ao chegarmos a Apocalipse, capítulos 4 a 6, João é conduzido do cenário das igrejas para o cenário do trono celestial. É como se agora fosse exposto a toda a igreja, que as dificuldades que eles enfrentavam eram sustentadas por um Deus soberano, que está em glória no seu trono celestial. Enquanto os capítulos iniciais alertavam a igreja e exortavam os crentes a perseverarem em meio às tribulações, agora eles contemplam ao Senhor no seu grande trono, sustentando a sua igreja ao longo da história. Ao descrever o trono de Deus no capítulo 4, João destaca toda a glória que havia, o aspecto de jaspe e sárdio, o arco-íris ao redor do trono, os trovões e relâmpagos transmitiam a majestade, a pureza e a glória do grande Deus. Os 24 anciãos representam o povo de Deus em sua totalidade, o Antigo e o Novo Testamento unidos, os 12 patriarcas, as 12 tribos e os 12 apóstolos. Não como indivíduos específicos, mas como um símbolo da igreja completa diante do Senhor. E os 4 seres viventes, com sua aparência cheia de olhos, apontam para a criação em sua plenitude, vigilante e submissa ao Criador. Mas mais do que essas criaturas tão distintas, tão estranhas a nós, o foco do capítulo está na adoração contínua. Tudo no céu gira em torno do trono, e tudo que vive reconhece que Deus é santo, santo, santo. É o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O capítulo 5 prossegue com essa visão, mudando o foco para uma segunda pessoa. João introduz com o livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Porém, havia um problema. Ninguém era digno de abrir o livro. Ninguém poderia quebrar os seus selos. E por isso, João se lamenta. Então é surpreendido com a notícia de que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. É então que João vê o cordeiro que parecia que tinha sido morto. E essa imagem é surpreendente, pois talvez a expectativa de João fosse que surgisse esse leão da tribo de Judá, mas o que ele contempla é o cordeiro sacrificado. Mediante o seu sacrifício, esse cordeiro é digno de abrir o livro, porque ele venceu, não pela força militar, não pela sua conquista militar e poderosa, mas pelo poder do seu próprio sangue. Diante disso, o cordeiro é adorado. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O capítulo 6 introduz uma nova seção. 6 dos 7 selos são quebrados, declarando o juízo de Deus. Notemos, porém, que esses juízos não são cronológicos, não são de um evento após outro. O livro de Apocalipse trata de recapitulações, de apresentações repetidas, de eventos semelhantes, como veremos nos próximos capítulos. O foco do capítulo 6 é descrever de forma simbólica a realidade entre a primeira vinda de Cristo, quando ele cumpriu a sua obra redentora, e o seu retorno, na sua segunda vinda, quando virá resgatar o seu povo. Os eventos aqui descritos se passam justamente nesse intervalo, entre a sua morte e ressurreição e o seu retorno glorioso. Os 4 primeiros selos mostram os famosos cavaleiros do Apocalipse, e eles apresentam o caos, o juízo de Deus que acomete a terra, caracterizam períodos de conquista, de guerra, de fome e de morte. O mundo não vive em desordem por ausência de Deus ou de Cristo, mas como parte do juízo de Deus sobre o mundo caído. O 5º selo apresenta a alma daqueles mártires, dos que foram mortos pelo Evangelho, e que agora clamam pelo juízo final de Deus, pelo cumprimento da sua obra redentora, trazendo juízo contra todos aqueles que se opõem ao Evangelho.
E o sexto selo prepara o caminho para a descrição do juízo final, com abalos cósmicos que representam a quebra definitiva das ordens deste mundo. Nos capítulos 4 a 6 de Apocalipse, João apresenta aos cristãos perseguidos uma visão do trono soberano de Deus e do Cordeiro, que governa toda a história. Ele quer mostrar que os julgamentos que atingem o mundo não são fruto do caos, da ausência de Deus, mas as expressões do controle de Deus sobre a história, do seu juízo contra o mundo. Assim, a igreja é fortalecida ao saber que Cristo conduz cada momento da história rumo ao juízo final e a plena vindicação do seu povo, a restauração definitiva daqueles por quem Cristo morreu. Cristo é a figura central nessa sessão. Ele é o Cordeiro vencedor que restabeleceu a ordem, que venceu e é poderoso para abrir o rolo com os 7 selos. E essa autoridade foi adquirida pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição gloriosa dos mortos. E ao abrir os selos, Cristo revela que nada na história acontece fora de sua autoridade. As guerras, crises e perseguições não escapam ao seu comando soberano. Ele dirige todas as coisas rumo ao seu alvo, ao juízo e à salvação final do seu povo. Diante desses textos, nós somos chamados a responder aos conflitos e dificuldades nesse mundo com a certeza de que Deus governa a história. O centro da história não são os conflitos, dificuldades, guerras, perseguições que enfrentamos, mas o trono de Deus, o Cordeiro que reina e que abre os selos e governa toda a história. Quando a nossa vida parece fora de controle, nós somos chamados a reajustarmos nossos olhos e a mantermos a nossa atenção voltada para Cristo, que governa a história e a nossa própria vida. Diante de mudanças políticas, de catástrofes, de grandes problemas ambientais, guerras, conflitos, fome, somos chamados a nos mantermos fiéis a Cristo e a não nos esquecermos de que Ele governa a história. Somos chamados a perseverar, mantendo firme o nosso testemunho. Mesmo quando somos pressionados, quando enfrentamos problemas, devemos manter nosso coração voltado, pronto para adorar a Cristo.